ser, mas só tu, como amor me limpas de meu mal. Este amor é o que me ajuda a seguir. Caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço Tá usando a tomada da igreja. A irmã Esté, só aqui, ó.
Jesus. Pais amados, nós vamos continuar adorando a Deus agora, estudando a palavra, departamento infantil, com as professoras. Vai ter classe de batismo hoje? Vai ser aqui? Classe de batismo? Hoje não tem, né? Os jovens também não? Jovens tem? Jovens, professor Luan, por favor. E vai ter classe de líderes lá? Vai? Classe de líderes lá no templo. E os adultos, aqui no templo. Paz. E aí, mestre? Achou? Pais amados, prazer estar com vocês novamente, compartilhando a palavra de Deus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do profeta Daniel. Lindo coral, né? Muito lindo o coral. Achou aí, Dalila? Enquanto ela acha, posso ler com vocês aí? Pais amados, capítulo 6 do profeta Daniel. Todo mundo abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 6. Espero que Deus fale ao seu coração durante esse estudo. E na próxima semana, nós vamos tentar aí resumir as profecias dos próximos capítulos, se possível, né? Mas eles são tão ricos que não dá para perder nada. Então, não sei se dá para resumir as profecias lá, mas vamos estudar, tá? Em princípio, próxima semana, capítulo 7, mas se der para emendar, enche meio do capítulo 8 também. Todo mundo abriu? Daniel? Isso. Enquanto ela abre ali, diz o seguinte, ó, no capítulo 6, começa assim a Bíblia. E pareceu bem a... Vamos ver se você acha sua Bíblia aí. Capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não fosse dano. Alguns de vocês estão sátrapas, né? É isso? São governadores, tá? Então imagina o Brasil aí, o Brasil tem 20 e poucos governadores, não é isso? Estados, é igualzinho. Lá o rei Dário, ele assumiu a semana passada no nosso capítulo 5, né? O governo Medo-Persa assumiu. Isso aqui? Assumiu lá, a Babilônia caiu. E aí assumiu o rei Dário, né? Nesse revezamento dos Medo-Persas, né? E aí, ele achou por bem deixar Daniel entre os 3 ministérios. Imagina assim, são 3 ministérios, 120 governadores. Os 120 governadores davam conta para os ministros e os ministros para o presidente, tá bom? Cada um, em média, com 40 governadores. 40 para 1. Então, aí os governadores iam lá, falavam com esses presidentes, com esses ministros, e os ministros falavam com o presidente. Amém? Só que é o seguinte, olha só. Presta atenção. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel, que se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente,
E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Daniel se destacou ali. Depois vamos meditar sobre isso. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era, depois está acompanhando, fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Pendrive? Falhou lá? Então tá, o arquivo está aí solto, tá bom. Esses meus assistentes aí, viu? Descontar o salário. Aí, olha só. Então, esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu. Olha que coisa, vamos meditar. Deus quer falar com a gente aí, tá bom? Então, versículo 6. Então, esses príncipes e presidentes, juntos ao rei, né, for lá junto ao rei, e disseram-lhe: ó rei Dário, vive eternamente. Aí começou a puxar o saco dele, certo? Aí, versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho, a fim de que estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Por lá, isso aqui é tudo uma cilada ainda. Agora, pois, ó rei, confira um edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, isso. Versículo 9. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Bom, aí vem para o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Começou a chorar, certo? Não. Entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apressaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinasse o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinasses. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Não acharam ainda não? Já acharam aí? Isso. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos... Amém. Amados, nós lemos esse texto aí, eu queria compartilhar com vocês então algumas coisas. Em primeiro lugar, aqui nós estamos profetas, aí já estudamos vários profetas, os profetas menores, os 12, né? E agora nós estamos estudando aí os profetas maiores. Começamos com Daniel. Se Deus permitir, vamos estudar Ezequiel.
Eu falei, como é que eu falei para a Jana outro dia? Eu tinha medo de estudar Ezequiel, não é medo, sabe? Assim, vou deixar bem claro que assim, é que quando você estuda, quando você está lá estudando, Deus vai te mostrar coisas assim, para você entender melhor o livro. Nesse sentido, né? Assim, não é que tem medo, né? É que às vezes você não está preparado para ver algumas coisas, mas Deus, ó, tá vendo aquele texto lá? É isso aqui, ó. Então vocês vão entender melhor quando estiver estudando. Por exemplo, Daniel. Daniel, nós estudamos já os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, e aí o fundo histórico, segundo Reis, vou atropelar aqui, porque nós já começamos a estudar, eu tive que ler aí, certo? Então, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor acaba morrendo depois, aí quer ver? No capítulo 5, 4 já foi, já lemos, desculpa aí, só peguei os principais, eu adiantei, não deu para ler. Então, é aqui, ó. No capítulo 5, semana passada, nós vimos lá que o Belsazar, que era neto, provavelmente, de Nabucodonosor, deu banquete, apareceu uma mãozinha lá escrevendo Mene, Mene, Tekel, Farsim. Desculpa aí vocês que não estavam presentes. Mas assim, aí o Daniel foi lá, leu, e até brincamos, né? O cara falou em língua, Mene, Mene, Tekel, Farsim. É melhor. O Daniel, quando leu isso, ele bem, você quer que eu leia mesmo, rei? Sem problemas. E o rei, claro, é para falar, não tenha medo, pode falar. E aí Daniel fala, olha, o Mene lá, fica o seguinte, ó, pesado fosse nas balanças e achado em falta. Pérez, o Tequel, o terreno foi dividido e entregue aos medos persas. Naquela mesma noite, a Babilônia cai. E dois povos, vamos dizer assim, os medos persas se uniram, formaram um exército e invadiram Babilônia e tomaram Babilônia. Então, Babilônia caiu. A liderança da Babilônia caiu. E aí nós já estudamos. No capítulo 6, nós estamos estudando. Eu espero que Deus fale com você. Porque quando fala em Daniel, o que você lembra? Leão, né? Daniel na cova dos leões. Não. Aí nós já lemos o capítulo 3, lá que os fornalha, na verdade. O livro de Daniel é muito rico. Vocês vão ver nos próximos capítulos como é rico esse livro. Muito mais. Bom, a pergunta é a seguinte, olha só. Procure entender. Vamos meditar rapidamente. Nós começamos a ler o seguinte, ó. Dário achou por bem nomear 120 governadores para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores, uma tradução melhor aí, tá? Então, 120 governadores, 3 ministros. Vamos pensar assim, tá bom? Ok? Então é o seguinte, a organização do reino medo persa. Eles invadem a Babilônia, espertamente, ó, pega 120 parça aí, coloca na região, 3 vice-ministros, né, para tomar conta lá, e ele fica por dentro de tudo. E dentro desses estava Daniel, não tinha como aí, Daniel já era conhecido até dos inimigos. Bom, aí estava assim, ó, ora, Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, governadores, se destacou entre os ministros, entre os senadores, tanto, ó, por suas grandes qualidades, tanto planejar à frente do governo de todo o império. Daniel destacou por suas grandes, preste muita atenção. Daniel, ele estava trabalhando. Ei, Armin, ele para quem trabalha para o governo é o que mesmo? Hã? Repete. Funcionário público. Ele era funcionário público. Trabalha, fala. Hã? É isso aí. Agora,
suas um fundo, ele sua conta, ó, você sabe fazer alguma coisa. E normalmente sabiam disso? Aí eu comprei. Olha, eu quero que você o seguinte, o público, vida particular entre os irmãos, são pessoas lá de fé, quanto que eles se destacam. O governo, já trabalhou, já trabalhou para mim, eu estou lá 22 anos, por exemplo. Leva para os Oi. Bem, olha só, e planejar todo o do rei. Poucos governos para nós. Boa ação, boa conduta, boas atitudes, pessoas não têm. Não olha lá, os governos, os supervisores, davam motivo a acusar em sua admissão governar, mas não. É que nem o pega, né? Nesse sentido, assim, não, um cara muito, chama ele de, não dá. Ô, Daniel, vamos negociar o preço. Ó, a gente paga. Mas assim, não dá nada. Vocês vão ver aí, conversar. Ver aí, não tinham nada. Estão 7 milhões de coisa aí. E que exemplo aí. Como pegar a inveja. Inveja. Aí, cabelinho. Eu disse o seguinte, inveja de angústia, ou mesmo perante, você fica com piada. Ele, bem-vindo ao fala. Viu? Depois a gente conversa. Uma coisa. Ó, o Daniel. Olha. Ó, eu trago aqui. Esse gera o desejo exatamente que a pessoa tem. Pode ser inerentes. Eu ser o que.
Eu tenho tudo que você tem, onde você está. E já alimenta disso. Desejos humanos. Força. Pode te derrubar. E olha, acreditar. Mas por qual motivo você tem? Sempre tem. Renovar, está buscando qualificação e tal. O de Deus é terrível. Então, observe, quem estava falando? Estava lá na empresa. E os caras, ao invés de eu quero estar onde você está, eu quero. Isso é terrível. Bom, só não há falta alguma nele. Olha as qualidades. Fiel. A Bíblia está isso. Ele era fiel. Ele não era desobediente. Ele não era negligente. Entender melhor. Por que a gente está falando? Características viu em Daniel. E é para você. Eu não. Tudo bem. Características de você. Se você pegar, é isso mesmo. Você pega, vamos lá. As pessoas fiel não muda, que é firme, com perseverante. O cara fiel. Um amigo serve. Ou aquele ligações amorosas, não com se comprometeu, e é aquele que mantém as doutrinas, fiel, sempre fiel. O Daniel era fiel. Você é um cara fiel. Olha, que você comportamento longe dos seus, você é o mesmo. Você consegue manter o seu fora. Daniel mantinha os valores dele. Quem é mais fiel? Bom, honestidade. Vamos ver, honestidade, faceta, né, do caráter moral, que conota atributos positivos, como integridade, veracidade, fraqueza. Olha só. Inclusive, fraqueza de conduta é né? O que eu falei? É que quem não fraqueza. Eu comi assim, é fraco porque está ainda. É só para saber se estava esperto. Então, olha só, incluindo uma franqueza de conduta, justamente com a ausência de trapacear, roubar. Era uma pessoa honesta, não tinha cor. Era uma pessoa chata. É meu, que é seu. Hoje é assim na minha casa. É meu, que é seu. Em casa é assim? Em casa pode, né? A verdade deve ser confiável, leal, sincero. As pessoas, Daniel, cara, ele se destacava. Não tinha como chegar e fazer uma. Tinha outra. Ser, mostrar-se e não. Tem outra aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Vamos ver se aqui. Aí é o seguinte, olha, ser
Tá maior. Tá bom? Som. Preste atenção. As pessoas invejosas, usados para as pessoas que não têm de ser de ser Deus, criar algum sistema e tentar o seu. Então, olha só o que eles vão fazer. Pesquisando ontem. Que é Estado. O Estado fala nessa frase. Por quê? Ó, veja bem. O Daniel pegá-lo realmente em termos de caráter. Aí vão envolver religião. Então, olha só. O Brasil não vai neutro. Segura aí. Acompanha. Também conhecido como Estado. O Estado laico tem como aí não dominando, não pode falar. Entendeu? O cara, por exemplo, agora aqui com a boa, um banco. Não tem problema.
Entendeu o que eu estou falando? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar porque o Espírito lá, ele vai embora. Entendeu? Você não tem que usar nem força, nem violência. Em termos de respeito, dificilmente acontece. Coisas escritas em inglês. Toma cuidado. Você não sabe o que está escrito? Não é? Bom, então, ele é imparcial. A em 80 representa e rege do nosso país, no seu artigo, que todas as pessoas são iguais perante a lei. Todas certo? E que é a liberdade de consciência e de crença dessas pessoas, forma dos cultos e aos locais de culto e sua eles é um país laico. Respeito, correto? Respeito, adorar. Amém? Deus, ninguém pode entrar aqui, o governo não e atrapalhar esse culto, certo? Em nenhum lugar. Assim como também tem outras religiões, outros deuses, nós não podemos entrar lá. Proibir você. Entenderam? Ok. Bom, os supervisores dos sátrapas, em comum acordo, o rei Dário, o rei Dário, viu? Começaram a fazer arquitetando uma armadilha. Então nós já vimos lá, eu vou adiantar aqui, que eles botaram o rei, olha, nós estamos conversando, nós, os ministros e os governadores, olha, o senhor é o cara, o senhor destruiu a Babilônia, você invadiu, conquistou, o senhor é um Deus, o senhor merece, saber, nenhum Deus destruiu a Babilônia. Em 30 dias, eu tenho que ser adorado como um Deus. Só deveria proibir as outras pessoas para reconhecer o seu ato heróico, né? A vida, você deveria pessoas de aí eu pensando bem, eu sou o cara mesmo, hein? Ele caiu nessa. Ele caiu nesta. E o rei gritou, olha só, a integridade e intenções de quem elabora as leis. Nós temos que tomar muito cuidado com o caráter, com os valores que elaboram. Você não sabe o que o cara está tramando lá. Mas uma coisa é certa, pessoal. Tudo que destrói o seu Deus por terra, se você continuar firme. Se você continuar firme, honrando a Deus, sendo fiel, íntegro, ninguém te acusar de nada, Deus é você. Os caras estavam armando uma armadilha ali, elaboraram uma lei, e o rei estava pensando que era para ele ser enaltecido. Não, eles queriam quebrar as pernas de Daniel. O rei foi usado ali. Presta atenção, o rei foi usado do inimigo para destruir o seu relacionamento com o rei. Pessoas são usadas, pessoal. Sabe, eu vou dar um toque para você. Não fica alguém para outra pessoa. Porque é o seguinte, compromete o relacionamento com a outra pessoa. Você nem deixa a outra pessoa chegar lá. Você já fez todo um ver, né, que a gente fala isso da pessoa. A pessoa vai conversar, a pessoa não quer nem chegar e dar o então, estou falando isso não acontece entre nós, correto? Está acontecendo lá na Bíblia, lá. Mas lá não é irmão.
Não é, irmãos, cara, tá vendo lá? Então, assim, o rei foi usado, e o rei assinou o decreto. O problema é o seguinte, quando Daniel soube disso, olha só, ele tinha sido publicado, o que ele fez? Ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, elas davam para Jerusalém. O Daniel foi orar. Olha o segredo de Daniel, amados. Foi para casa, para o seu quarto, ele foi orar. As pessoas estão lá inventando coisas para derrubar outro. Olha que situação. As pessoas estão lá inventando leis para derrubar outras pessoas, e o Daniel foi orar. Nós estamos pensando muito nos problemas. A Bíblia diz isso, o Daniel foi orar. Enquanto as pessoas estão tramando derrubar outras para se engrandecer, o Daniel foi manter o relacionamento dele com Deus. Você entendeu o que eu estou falando? Não? Nós precisamos orar. Olha o segredinho, Daniel. 3 dias ele se ajoelhava, orava, atenda ao seu Deus. Esse é o segredinho de Daniel. Por que ele conseguia se manter honesto, né? Participativo, honroso, não é isso? Fiel, por quê? Porque ele mantinha um relacionamento vertical com Deus. Nós precisamos manter um relacionamento vertical com Deus. Você se alimenta verticalmente com Deus, e você se alimentou, e você vai alimentar as pessoas na horizontal. E aí você começa a ter os destaques que Daniel teve. Ter um relacionamento vertical com quem? Acorda aí. Então Daniel está revelando para mim e para você o segredo dele. Sem isso ele não ia conseguir, igual você. Bom, e aqueles homens então, eles já sabiam o que Daniel fazia. Não sei se dá para você ver eles aqui escondidinho ali, ó. A imagem talvez poderia ampliar um pouco mais. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel pedindo ajuda a Deus. Isso incomoda o inimigo. Isto incomoda o inimigo. Você já está de joelho, como é que eu vou te derrubar? Aí você dificulta. Os inimigos estão olhando você. Você sabia que o inimigo sabe? Você sabia que o inimigo sabe como anda o seu relacionamento com Deus? Eu posso não saber. Deus com certeza sabe. Mas tem mais um que sabe. O inimigo está de olho em você. É você. Fica firme aí. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui, Fabinho. O Fabinho ampliou ali. Olha, dá uma olhada. Assim eles foram falar com o rei, que nós já lemos. Ô rei, senhor lá no capítulo 12, versículo 12. Ô rei, o senhor não editou lá que no espaço de 30 dias não era para ninguém buscar nenhum outro Deus? O senhor sabia que o Daniel está fazendo isto? E quem fizesse isso era para jogar na cova dos leões? Você sabia, ó, versículo 13. Você sabia, o Daniel, um dos exilados, não dá ouvidos ao rei, nem ao decreto, ele continua orando 3. Você sabia que o Daniel ignorou essa lei de não buscar a Deus e continua orando? Quem que inventou essa lei? E aí, quando o rei soube disso, o rei ficou chateado. Olha só, quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado, amados. E ele estava decidido, como é que eu vou livrar o Daniel? Esses caras aprontaram. O rei já sentiu que foi uma cilada para Daniel, entendeu? Mas os homens disseram, ó rei, ó, o seu decreto foi assinado, não pode voltar não, não pode voltar atrás, não pode ser modificado. Então o rei deu ordem para trazer o Daniel. Trouxeram o Daniel. E o jogaram onde?
E o rei disse a Daniel: Daniel, olha só, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, o salve. Sabe quem disse isso, amados? Não foi o irmão dele. Porque o alvo ali era destruir o líder, né? Um dos líderes. Os outros irmãos dele provavelmente estavam lá como governadores em outras cidades. Era grande lá o país. E o próprio rei fala: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, você pode falar isso para você mesmo? Olha, eu vou falar para você. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, te salve, te livre. Eu vou falar para você. Que o seu Deus, você serve, Deus ao que salve. Está na Bíblia isso. Você tem que entender que ali eram pessoas humanas, sentimentais, que quer poder, quer liderança, outros querem relacionamento com Deus. Você é livre, amado, para buscar a Deus, ou a outro Deus, se você quiser. E Daniel foi jogado aonde? Qual a dos leões? Olha lá, tudo faminto. Os caras deixavam ali 3, 4 dias sem alimentar, para quando aparecer uma carninha fresca, o Daniel foi jogado lá. Morreu. Certo? Como não? Qual dos leões? Ah, você conhece, você leu esse livro, né? E hoje? Hoje, você pode estar passando por uma situação semelhante a isto. Você não vê saída. Mas o seu Deus, a quem você serve continuamente, vai te livrar. Sabe, amado, a gente lê a Bíblia, parece uma historinha, né? A gente vive na liturgia, e esquece de viver. Esse livro aqui, amados, conta, revela o coração de Deus, as atitudes de Deus. E nós acreditamos que Deus não pode fazer algumas coisas para nós hoje, só na Bíblia. E eu quero te falar que é o mesmo Deus. O problema é que você fica igual aquelas pessoas, tramando lei, tramando aqui. Ah, vamos pegar aqui. Ah, isso pode, isso não pode. Esse departamento é isso, esse é aquele outro. Você vive colocando regras para derrubar o outro. É impressionante. A gente repete os erros do inimigo. Ah, não pode mexer aqui. Não, tudo bem, quem não sabe não mexe mesmo. Isso tem que ter, falando isso. Mas sabe, meu Deus, eis-me aqui água. O que nos impede? A Bíblia. Felipe, está lá. Centurião, o eunuco lá no livro de Atos. Estava lendo o livro de Isaías. O Espírito Santo, ô Felipe, olha lá. E ele vai lá, ei, o que você está lendo? Começou a correr lá da carroça. Estou lendo o livro do profeta aqui. Você está entendendo o que você está lendo aí? Correndo, lá da carroça. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? Posso? Pode. Aí já pula na carroça, vai contando a história. E aí o eunuco entendeu. Entendeu? Aí, para, eu entendi. O Espírito Santo falou com ele. Eu quero ser batizado. Eis-me aqui água. O que impede? Aí o homem inventou um monte de regra. O ladrão na cruz, ele foi batizado? Ele foi para o céu. Mas nós inventamos um monte de... E as pessoas vão tentar
Sabe por que precisa? Às vezes assim, porque vira bagunça, sabe? Sabe por que Deus permitiu várias denominações? Para você não ter desculpa que não encontrou um cantinho que falasse de Jesus para você. Tá bom, desculpa você vai dar. Mas a Bíblia diz, Celino, examine esse homem, se conscientize, peça perdão e participe da ceia. Porque Jesus falou o seguinte, olha, quando você participar da ceia, você vai lembrar o seguinte, olha, Jesus, vale a pena te seguir, pelo teu sangue, pelo teu corpo, vale a pena. E nada vai impedir, assim, sabe, as pessoas vão tentaram impedir Daniel, quer saber, eu vou continuar orando. Deus não falou para eu parar de orar, se Deus falar, para de orar, aí é o fim, né? E aí Daniel foi jogado. Taparam a cova com uma pedra. E o rei a selou com seu próprio anel. E com os anéis de seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Amados, foi cercado, selou, jogado na cova. Sabe, o pessoal te joga lá embaixo e ainda pisa. Mais ou menos assim. Para ter certeza que não sai daí não. Aí o rei voltou para o palácio, ele não conseguiu dormir. Isso aqui é um exemplo, gente. O rei, diante daquela situação de vendo o irmão, né? Ele tinha o Daniel como irmão lá, vamos pensar assim. Ele via sofrendo. Cara, ele não dormiu, ele não conseguiu dormir, ele não conseguiu. E aí amanheceu, ele saiu correndo para a cova. Ô Fabinho, aumenta essa imagem para mim. Ele saiu correndo para a cova. Aí ele fala assim, ó, aqui, olha lá em cima. Daniel, por acaso o seu rei aqui você serve, te salvou? E fica aquele silêncio. Eu acho que Daniel fez um charme. Volta lá, Fabinho. Eu acho que Daniel fez um charme. Porque o rei fala assim, quer ver, ó? Vambora. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Ficou aquele silêncio. E o rei ficou na expectativa, olhando de cima da cova. Aí o Daniel, o rei, vive para sempre. Ei, se você servir a Deus continuamente, ninguém pode destruir, irmãos, ninguém. Você vai passar, você vai ser julgado, mas tudo serve para o crescimento. E olha, esperto pelo seguinte, aqui é o leãozinho passeando ali, Fabinho, aumenta essa aí, aumenta essa. O meu Deus aqui enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E olha só o leãozinho passeando aí, aperta aí a apresentação. Não dá para apresentar? Acho que não vai dar. Volta lá. Porque assim, ó, olha o leãozinho andando ali, ó. Tá com fome. Mas nesse aqui você não pode pôr a mão, não. Esse é ungido do Senhor. E olha aqui o que ele fala, olha que lindo. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Pessoal, olha, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você vai entender essa lei agora aqui, ó. Porque o Daniel, amados, nós vimos lá, ele buscava a Deus 3 vezes por dia, pelo menos. Nós buscamos a Deus quantas vezes por ano? Bom, pelo menos uma por semana, estamos na igreja domingo, né? 1 horinha? Aqui não tem como, 1 horinha. Ei, Daniel, 3 vezes por dia, só para constar. Só uma perguntinha para você, precisa responder. É possível pensar em Deus? Pensar 3 vezes por dia? Só pensar. Não é para ficar com Daniel assim, oh, Senhor. Não estou falando isso. Dá para pensar em Deus 3 vezes por dia? Tem um truque aí, né? Você viu aquele coral bonito que cantou aqui no início? Eles vão cantar mais tarde. Mas aqui, ó. Amados. Cadê? Que tem levita aí? Puxa um hino aí. Um louvor, vai, um canto.
Mestre, eu preciso. Olha aquele comum, vai. Dá. Mestre, eu preciso. Vai. Transforme a minha vida, meu. Vai, pessoal, canta aí que eu tô alto. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Continua. Lázaro ouviu. Olha só, na cova lá. E gagueja aí. Tu dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Aquilo que eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Para um pouquinho de cantar e continua. Transforma minha vida. Me faz. Então, assim, é um teste para você. Acorda de manhã, pensa num louvor, fica o dia inteiro cantando aquele louvor, mas mentalmente, pense em Deus, 24 horas por dia, 1 hora que seja, começa a treinar a sua mente, a buscar a Deus todos os dias. O Daniel fazia isto, e ele era visível, e ele ia trabalhar feliz. Aí o sentimento de corrupção batia nele, não dá certo. Aí o sentimento de prostituição batia nele, não dá, ele é fiel. Aí o sentimento, sabe, de preguiça e encostar nele, Daniel, vamos dar um golpe. Não dava, ele é trabalhador, ele honrava, ele era fiel, honesto. E nós lemos isso aí, 3 qualidades que as pessoas viam nele. E aí não tem jeito, é promoção. Promovê-lo, e aí vem as invejas, vão criar cilada para derrubar você, mas se você buscar a Deus, nada poderá, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas você não vai ser abalado. É bíblico isso que não é uma historinha, isso é Bíblia. A gente não entende isto. Você tem que buscar a Deus, se você não tem para oferecer. Você tem que dar fruto. E o fruto não é converter ninguém, não. Isso é outro papo, isso. Fruto do Espírito. E você já viu uma laranjeira comer a própria laranja? Só em desenho, né? Imagina um desenho. A laranja está aqui. Onde comeu a laranja hoje? Ela pega o fruto dela e ela come a laranja? Não! Alguém vai lá, colhe a banana, colhe a laranja, colhe a maçã e se alimenta do fruto. As pessoas devem se alimentar do fruto do Espírito que deve nascer em você. Você tem que estar conectado com Deus, amados. E o Daniel está falando isso. Olha, eu busquei a Deus 3 vezes por dia. Tentaram derrubar. Nós precisamos buscar a Deus. N vezes ao dia. Cada um tem o seu tempo, Daniel, na vida. E não tem jeito. Vão te jogar nas costas dos leões, mas ninguém vai poder te tocar. Porque Deus vai estar com você. O leão vai estar ao redor, bramando lá, esperando a armadilha. Mas ninguém pode derrubar você. Você está ajoelhado lá, é difícil, amado. Daniel dá o exemplo para a gente. E aí, sabe? Aquelas pessoas que querem o seu mal, você vai ter que orar por elas, sabe por quê? Quando você fala mal de alguém para outra pessoa, você está assinando uma procuração para o diabo entrar na tua vida. Ele vai entrar. Porque você está agindo como inimigo. Então você é dele. Ele vai pensar isso. Se você curtiu alguma coisa de adultério lá na internet, opa! Se você curtiu alguma coisa ali, opa! Procuração, pode entrar na minha vida. Eu estou curtindo, eu estou gostando disto. Fique esperto, amados. As pessoas estão te observando. E olha só, o rei se alegrou muito e ordenou que tirasse Daniel. E quando tiraram da cova, não tinha nada, nem um fio de cabelo. E outra coisa, ele deu ordem para aqueles homens que tinham acusado Daniel forem atirados nas covas. Então, assim, aquelas pessoas que desejam mal a você, elas têm que estar armadas.
porque elas vão passar por situações semelhantes. E quando forem jogadas na cova, não vai ter o nosso Deus para ajudá-las. Amém? E a Bíblia diz que os leões, e antes que chegassem no fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Isso é tremendo, é profundo, amado. E o Daniel seguiu o jogo. Então o rei Dário escreveu aos homens: olha, paz e propriedade, todo mundo aí, estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o único Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Sabe quem escreveu isso? É o rei do império lá, Medo-Persas, o rei da Babilônia. Sabe que o rei da Babilônia está dizendo para você que o seu Deus é vivo. Está escrito na Bíblia isso. O rei está dizendo: olha, eu estou fazendo um decreto que o Deus de Daniel é um Deus vivo. O seu Deus é o mesmo Deus de Daniel. Ele está? Jesus seja louvado na sua vida. Amém? Obrigado pela sua presença. Na próxima semana vamos estudar o capítulo 7. E vai começar agora uma parte de profecia interessante. Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar adorando a Deus.